coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você, todo brasileiro, tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo. Sarará crioulo, sarará crioulo. Boa noite, minha gente! Boa noite, uma ótima quarta-feira. Gostaram do look? E aí, o pessoal tá chegando, muito boa noite. Já tem convidada na área, deixa eu desmontar aqui o look, olha. Meu look é essa homenagem a Sandra de Sá, essa diva maravilhosa do soul pop brasileiro. Essa guerreira aí que vem conquistando cada vez mais os palcos. E ela tá ali, ó, firme, na sua posição no ranking geral aí das cantoras mais queridas do Brasil. Sandra de Sá, um beijo, sejam bem-vindos. Deixa eu desmontar o meu look por enquanto. Ok, gente, olha a situação. E o cabelo que não tem, ó, o cabelo não tem, a gente vai arrumando. Opa, já voltamos, olha aí, ó. Foi bem na hora de tirar a peruca e já voltamos. Sejam todos bem-vindos. O nosso papo de hoje é muito especial e atual. Nós estamos falando de um período bastante difícil, político, social, econômico, de saúde pública, mas vamos tratar de um assunto hoje bastante antigo e nem tão agradável de se conversar. Mas nós vamos ter uma ótica sobre a educação e tentar buscar algumas soluções com a nossa convidada de hoje. Eu queria fazer uma introdução aqui com algumas questões. Você sabia que já temos aproximadamente 128 anos da abolição da escravidão do Brasil? 128 anos da abolição da escravidão do Brasil. E nós fomos um dos últimos países da América Latina a abolir a escravidão. Esse atraso, graças à burocracia, né, aquela situação do Império Português, Dom Pedro, aquela confusão toda, fez com que nós nos tornássemos o país mais atrasado em acabar com a escravidão. Isso também é muito triste saber que o Brasil é um dos pouquíssimos países, se não o único país, que demorou a criar políticas sociais e públicas para inserir este negro que era escravizado para a sociedade. O que países da Europa fizeram um plano muito bem desenhado e conseguiram introduzir todos em uma sociedade justa, empregar, dar condições sanitárias, habitação. O Brasil não. A nossa realidade não foi assim. Libertou os escravos e os deixou a Deus dará. E eles foram se refugiar em morros, em guetos, em lugares afastados daquela civilização. E ali tiveram que construir as suas ordens, as suas leis, os seus convívios sociais diferenciados daquela sociedade da época. E a cada vez mais nós vemos que isso não é tão fácil aceitar esse tratamento, né? Ainda
dessa história da escravidão no Brasil. E cada vez mais temos que discutir e olhar e amadurecer e conscientizar as pessoas que sim, temos dívidas, temos muitas dívidas e precisamos de, além de tudo, estabelecer uma ordem de respeito. 75% das vítimas de homicídio no Brasil são de negros. Eu tenho outros dados aqui, ó. Um caso aconteceu na Caixa, afasta gerente que humilhou Crispim Terral, que ele foi altamente humilhado, né? Aqui está falando, a gerente da Caixa Econômica que humilhou o empresário negro na frente da filha é afastado. O Crispim Terral foi agredido por policiais acionados pelo servidor. Muito bem. Atualmente vocês estão acompanhando pelas TVs do mundo todo essas manifestações do caso George Floyd. E até agora não se sabe o que vai acontecer com o policial que agrediu e matou, asfixiado, sufocado, este cidadão americano. Temas como esse me dá cada vez mais forças e acreditar que a educação é o único caminho para esclarecermos em que todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais perante as leis, perante Deus. O que habita esse corpinho aqui é a alma. A cor da sua pele, ela é pura consequência geográfica de onde habitamos nesse planeta Terra. Assim como tem peles vermelhas, amarelas, brancas, pardas, e são pessoas. Mas não dá para ignorar o tema do racismo que ainda está na mente das pessoas. E para conversar com vocês, eu quero chamar aqui a minha amiga educadora, deixa eu ver se ela já está aqui, deixa em para combater essa peste, né, essa pandemia de discriminação e racismo que ainda assola as nossas cidades, as nossas civilizações. Eu quero muitos coraçõezinhos para receber ela que é diva, ela é querida, ela é amada, Alciele dos Santos, gente, muito bem-vinda, Alciele! Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Alan. Boa noite, amigo. E aí, curtiu a abertura? Muito bom chegar. Sim, porque nós chegamos com você, né, tua identidade não só de educador, mas de artista, né, traz para nós essa homenagem, né, cultural. Então a gente chega numa dimensão cultural e agora a gente vai para uma dimensão política e educacional, e achei muito respeitoso que você já tenha trazido respeito no teu discurso, que você já tenha saído do personagem, né, e entre nessa fala fazendo todo esse cenário que é político-social, que é muito sério, que eu não podia recusar como mulher negra e educadora, estar aqui, discutir com você e discutir no âmbito da educação, que é o âmbito que nós dois temos em comum. Muito bom, olha, estou muito feliz de você ter aceitado essa proposta decente de ter feito para você, e eu senti muita necessidade de esclarecer pessoas, de trazer informação, eu como educador, né, eu não posso sentir a dor que um negro sente, eu não posso praticar totalmente a empatia, porque eu não sofro preconceito, tanto quanto os negros sofrem, né? Então, mas eu posso trazer esclarecimentos, eu posso trazer a reflexão, eu posso trazer essa conscientização que eu acho que você, estando nesse papel de educadora e sendo negra, pode nos reportar muito bem a essa realidade. Você que está assistindo, seja muito bem-vindo aí, os nossos amigos. Eu estou comemorando aqui, acabei de ver que estou comemorando meus 3.000 seguidores no Instagram. Uhul! Nossa, estou parecendo um blogueirinho agora, hein? Mas o mais importante é que vocês também podem participar, mandando suas questões. Eu estou aqui lendo os comentários. Vamos dizer uma boa noite pro pessoal aqui, Alciele? Vamos lá, olha, Patrícia, super boa noite. Eu já vi que tem vários educadores conosco, né, amigos de diferentes escolas, do Elvira Brandão, do Colégio Atos, do Colégio Certos, olha o Newton, do Liceu Santista, Andresa, tem um companheiro de luta, meu Newton. Olha a Cláudia aqui, Cláudia. Cláudia, Liceu Santista presente. Cláudia, por favor, não me abandona, tô morrendo de saudade de você. Quem mais tá aqui? Olha lá. Liliane, Patrícia, tem muita gente aí. E observo, Alan, que todas essas pessoas estão aqui conosco porque, assim como eu, elas estão recebendo essa pauta dos seus estudantes. Né? Hoje, um ex-aluno meu, um menino negro, que daqui a pouco deve estar aqui conosco, o Dida, me mandou uma mensagem e falou para mim, professor, eu queria entender melhor o que está acontecendo. E acho que essa é uma vontade de todos nós, né? Entender melhor o que está acontecendo, que cenário é esse, do que a gente está falando.
E quando você me apresenta, né? Ah, perdão, Alan, só para concluir, quando você me apresenta e fala desse seu lugar, né? E fala assim, olha, é uma dor que está mais para você, que sofre mais isso como a população negra do que eu. E aí só um dado do IBGE, que eu acho que é bem importante para a gente entender, e a gente vai levar a discussão nessa pauta, né? De por que essa dor é de todos nós. Hoje, censo de 2018 do IBGE, nós somos 19,2 milhões de pessoas que se autodeclaram como pretas no Brasil. E somando isso à população que se autodeclara como parda, porque pardo a gente entende que está dentro do espectro do afrodescendente. Exatamente. Né? Onde se misturou, na né? autodeclaração, exatamente, nós estamos falando de 6 em 10 brasileiros que se reconhecem e autodeclaram como afrodescendentes. Então, sim, essa pauta é de todos nós, é uma maioria na sociedade brasileira, e antes de qualquer coisa da cor da pele, como você mesmo trouxe, é uma pauta de direitos humanos. Isso. Direitos humanos é pauta de todo ser humano. Todos nós podemos entender muito bem quando nós nos entendemos como seres humanos. É o que eu falei no início, né? Exato. Esse corpinho aqui habita uma alma. Né? Independente dessa roupagem aqui, eu tenho que cumprir os meus direitos com o próximo, né? Eu tenho que entender a empatia com o próximo. Poxa, está ofendendo, está machucando, para quê? De que forma eu posso contribuir? Então nós, educadores que estão assistindo aí, a gente, e eu queria começar esse bate-papo. É um bate-papo, é difícil falar desse tema para não ficar pesado, para não ficar triste, mas eu gostaria de trazer você, Alceli, para a gente entender o seguinte. O que você está entendendo dessas manifestações no caso do George Floyd? Eu estava até comentando com um amigo esses dias, né? E eu fiquei estarrecido. Eu tinha visto o vídeo muito depois. Eu estava tão envolvido com aulas, com um monte de coisa, que eu vi o vídeo depois. E quando eu vi o vídeo, eu fiquei chocado. E aí... Para aqui, né? Não nasceu. Eu fiquei assim, refletindo, eu fiquei atormentado. E aí eu me peguei perguntando, eu virei para ele e falei assim, veja o que é ignorância expressada em uma pessoa e startou, né? Explodiu em todos os Estados Unidos e agora foi para a Europa, o Brasil, né? O ato de a ignorância de uma pessoa que reflete a cabeça e a mentalidade de muitos que nós sabemos, mas o ato dispensável, descabível de uma pessoa foi o estopim suficiente para a gente colocar os pingos nos is novamente. Então eu queria te ouvir. O que você está vendo? Qual a sua percepção disso? E o que você tem ouvido, principalmente por aí? Então, primeira coisa, essa perspectiva que você trouxe, né? A gente tem uma dívida com a população negra. E a gente quem? A sociedade brasileira e a sociedade mundial que escravizou descendentes ou negros, né, africanos. E fazendo isso, a gente criou um legado de não acesso e de marginalização para toda uma população. Então, esse cenário que você trouxe, né, pós-abolição, que é uma abolição que não foi tácita, não foi uma princesa que foi lá e declarou, isso foi o que entrou para os anais da história. Mas a gente sabe que a construção do processo de abolição não se deu no 13 de maio, se deu com a luta e com a morte, o genocídio negro de homens e mulheres que lutaram e que precederam toda uma corte. Então, primeira coisa, a gente tirar essa ideia de redentora, tanto é que o movimento negro considera como a data que comemora a luta negra o 20 de novembro e não 13 de maio. E aí esse cenário de desigualdade, Alan, é um cenário que está no mundo. Os Estados Unidos, assim como outros países da América Latina como nós, viveram e foram protagonistas em um processo genocida de escravidão negra. Diante disso, o cenário que se criou é um cenário de marginalização que jogou essas pessoas em verdadeiros bolsões de pobreza e de vulnerabilidade. São pessoas que vivem sem condições saudáveis, né, condições sanitárias de moradia. Isso está estourando no meio de uma pandemia, em que quem está morrendo mais, sim, é o povo negro da periferia, e nós vamos ver isso acontecer em maior número no nosso país, porque nós não chegamos ao topo da curva, né, de ascensão da Esse foi o tema de hoje, até com uma pessoa que eu falei. Exato. Falei, o que nós estamos sentindo hoje, do recorde, hoje batemos recorde de mortes de novo. Exato. Isso é o resultado de 15 dias atrás. E aí agora liberamos... Quem vai morrer
E Agora quem vai morrer liberamos na um pouco porta dos mais. hospitais, em maioria, vai ser o negro. E aquele mais pobre, que precisa colocar o sustento dentro de casa, acha que, ok, eu preciso trabalhar e nós vamos ver esse resultado daqui a 15 dias. É muito triste, é muito preocupante o que nós estamos fazendo, né? Sim. Então a gente está olhando para um cenário, né, que ele é complexo, né? Quando o Edgar Morin fala para nós da complexidade do mundo VUCA, a gente tem que entender que o George Floyd foi um símbolo da luta negra de uma população que está sendo massacrada, foi o estopim, mas também foi a gota d'água num copo que já está transbordando há séculos. Há muitos anos. Então a gente tem uma marginalização, o massacre da Covid chegou aos Estados Unidos via negligência social e não apenas uma tragédia pandêmica, antes do Brasil. Então, as favelas, os bairros pobres, os estados mais marginalizados da capital norte-americana, do país, né, dos Estados Unidos, já estão sendo flagelados. E quando você vê como população negra, vítima de flagelo, vulnerabilizada, perdendo emprego, sendo mais alvo cada vez mais de más condições de vida e de falta de perspectiva para suas gerações de descendência, né, para seus filhos e netos, o que essa população cresce e emerge nela é revolta. E nós vimos isso na palavra de uma jovem negra de 16 anos que fala: nós aprendemos a violência com vocês. E aquele é outro vídeo que me dói, né, na pele, porque uma amiga, né, estudiosa e militante do movimento negro, né, que é a Aurélia Rios, falou uma coisa que foi muito, muito forte para mim num outro debate que eu participei, que é essa herança que nós temos do flagelo. Os meus ancestrais foram chicoteados em praça pública, em frente às autoridades. Quem já foi a Minas já viu onde ficavam, né, as hastes de flagelo. O pelourinho ficava na praça pública, entre a igreja, a prefeitura, estava tudo ali. E por que ninguém tirava aquelas pessoas dali? Então, quando o George Floyd é massacrado em rua, na frente das telas, né, dos celulares, das telas da TV do mundo inteiro, é como se o menino João Pedro estivesse sendo massacrado, e foi massacrado no Rio de Janeiro, assassinado. É o caso do Miguel, que morre hoje, a notícia de jornais, né, porque a sua mãe doméstica tem que deixar o filho na mão de outra que negligencia esse cuidado enquanto ela vai passear com o cachorro da patroa rica. Então, quando a gente fala em vulnerabilidade, a gente está falando de um cenário que é muito complexo. Além de ser complexo, cenário social, né? Além de ser complexo, a gente não consegue quebrar essa roda, né? Parece que cada vez quando a gente vai construindo uma esperança, há uma ruptura disso. Eu tenho a impressão, Walcy, e você falou da imagem do George, né? Do Floyd sendo morto ali, aquela dor sendo exprimida através dele. E do meu lado, eu por ser pardo, né, eu vejo a expressão ignorante daquele que está fazendo esse ato. Sabe, ao mesmo tempo que eu vejo o sacrifício do negro sendo ali abatido, sendo causando maior ruptura, né, eu vejo um branco agindo. Aí na minha cabeça eu falo assim, sim, meu Deus, ele ainda... Por um lado eu falo assim, como uma pessoa tem coragem de fazer isso com outra? Aí eu lembro, como uma pessoa tem coragem de fazer isso com um negro, que já briga por essa ruptura o tempo todo, né, de trazer esses valores. Então, o que me deixou mais triste, assim, foi pensar a gente sabe que existe, né, assim, mas saber, assim, que essas pessoas estão aí, né, essas pessoas existem. Agora, e o que a gente pode fazer para mudar isso? Boa, eu acho que essa é a pergunta. Eu tenho que olhar para essa pessoa, eu como cristão, como educador, eu vou colocar vários valores agora, tá? Eu como cristão, eu como educador, eu tenho que olhar para os dois lados. Para o lado que é sacrificado e pelo lado criminalizado. E eu olho para essa pessoa e falo assim, o que faltou para essa pessoa caber na cabeça dela que ela tem o direito de matar a outra pessoa? O que dá o direito a ela, o que faltou no ensino, o que faltou na orientação dessa pessoa. Então, o que você acha que a gente tem que começar a trabalhar na cabeça das pessoas, né? Nessa mentalidade? Porque eu martelo isso todos os dias com os meus alunos sobre respeito, sobre igualdade, sobre ser humano, sobre alma. Sim.
E tem gente levantando bandeira cristã e agindo dessa forma, levantando armas e matando principalmente aqueles mais oprimidos. Como é que a gente muda isso, na sua opinião, hein? Aí a gente tem que olhar para essa herança de ódio, né, e esse legado mal resolvido. Essa herança de ódio, esse legado mal resolvido, fazem com que esses temas esteja listado entre os temas que nós consideramos como duros. Aqueles temas que a gente tem dificuldade de debater. Aqueles temas que a gente fala assim, isso não é assunto para criança. E aí a gente tangencia esses temas a ponto de dar espaço para o racismo crescer. Posso falar uma coisa? Então, do mesmo coisa? jeito que a gente... Eu já ouvi pais falando isso, isso não é assunto para criança, mas eu penso o seguinte, não é para criança que foi da sua época, porque não sabia falar sobre isso. Essas crianças dessas épocas precisam saber disso, a gente precisa conversar, né? Então os pais já formaram ali nessa chave, que não dá, nessa roda que não dá para corrigir, né? Então, e a gente, como educadores, nós temos uma necessidade do que a gente chama de modelização de discurso, né? Tem um como falar, quando falar, achar as brechas, mas não deixar de falar. O que a gente não pode ter é um país onde a gente só pode falar de questão étnico-racial, porque a gente tem uma lei federal, que é a 10.639 de 2003, obrigando as escolas a tratarem questões étnico-raciais no currículo. Só que aí o que as escolas fazem? Fazem festas de consciência negra, fazem dia de zumbi, dia disso, dia daquilo, né? Danças, sem diminuir a importância de heróis do movimento abolicionista, como o Zumbi dos Palmares, negligenciado hoje na mão de lideranças que não reconhecem o legado histórico que recebem. Eu quero falar sobre isso. São lideranças ilegítimas. Mas só para trazer o que fazer, né, respondendo a tua pergunta, o importante é, Alan, a conversa, o tema, ele tem que ser trazido desde a primeira infância. Na primeira infância, qual é a importância de eu cuidar dos temas antirracistas? É o reforçar a identidade. Quando crianças negras sofrem preconceito, são vítimas de bullying, de racismo dentro das escolas, é porque os temas de racismo não são pauta de educação das famílias. Ou são superficiais ainda, né? E se a Chimamanda, né, a nigeriana, fala para nós, sejamos todos feministas, entendendo que o feminismo não é oposição ao machismo, sim igualdade de direitos entre homens e mulheres, e precisamos todos lutar por isso, porque essa luta é de direitos humanos, sejamos todos antirracistas. Porque o ser humano, né, e aí a gente volta para aquela dialética Hobbes e Rousseau, né, o homem nasce bom ou o homem é o lobo do homem? O que importa nessa hora é que, como disse o José Souza, né, uma amiga grifou isso para mim essa semana, no livro dele, Elite do Atraso, é que o ser humano não é um dado natural, é uma construção social. Então, quando a gente olha para a nossa vida, Alan, você trouxe valores seus. Sou cristão, sou educador, né, sou humanista. Esses são valores que foram construídos no seu movimento identitário, que tem da sua mãe, tem dos seus amigos, nessa tem da herança cultural que insertou, né? Dos coletivos onde você conviveu. Isso. Esses coletivos todos precisam trazer a representatividade negra. Então, a importância de eu ter literatura negra, de eu ter crianças negras, de eu ter educadores negros nas escolas, porque as escolas particulares, por exemplo, são poucas, né? Como, ao contrário do, por exemplo, de Elvira Brandão, onde eu tenho tantos colegas negros em diferentes posições, inclusive eles têm uma assessora negra, né? Sou eu. Eu acho fantástico. Ao contrário de tantas escolas, né? De classe média alta e classe alta, onde os negros não aparecem em espaços de protagonismo, muitas escolas estão mudando esse cenário. E as empresas precisam entender que contratar um negro não é colocar uma pauta de marketing social, porque eu mesma já recusei estar em coletivos do mundo corporativo que buscavam uma mulher negra como emblema. Temos uma mulher negra entre o nosso corpo de brancos. E aquela superficialidade que me colocavam, exato, o papel que me colocava era um papel de presença e não de participação. E eu, deixa eu pular fora disso. Agora, na minha trajetória, tem uma série de valores e uma constituição identitária que me faz perceber isso e refutar o racismo no seu lugar de nascimento. Mas a gente precisa garantir isso para todas as crianças. Bom, porque só existe racista porque não tem uma luta antirracista, né? Só existe a doença quando não se tem a cura ainda, quando não temos o remédio para isso, né? Exato.
Olha, vamos ouvir um pouquinho quem está participando aqui, ó. O deve ser Igor Ramos, 75... É o Igor. É o Igor, olha lá, ó. 75% das vítimas de homicídio no país são negras. Demos esse dado aqui no início, viu, Igor? Parabéns a CL e Alan, perfeitas e importantes reflexões acerca dos últimos acontecimentos. Maurício, muito obrigado. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui de comentários. Parabéns ao CL. Que autoridade é esta? Pois é, estamos questionando que tipo de autoridade queremos essa representatividade. Clarinha, porque nós, como brancos e, portanto, privilegiados, devemos questionar em todos os espaços e situações onde estão os negros. 56% da população brasileira é negra. Clarinha, já falamos isso na abertura também. E a gente geralmente tem que questionar cada vez mais a nossa relação com o diferente, né? Que, na verdade, por um lado, somos todos iguais, né? Somos todos cidadãos do mesmo país, com as mesmas leis para todos. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil. Não somos estatísticas, somos humanos. Concordo, quem falou isso foi o Henrique. Olha a nega Débora aí, ó, da minha equipe, a nega D. O presidente da Fundação Palmares, Movimento Negro, coisa de vagabundo. Pois é, Ocieli, eu queria dar uma cutucada nesse senhor, eu não vou falar o nome dele porque ele não merece a nossa audiência, o nosso prestígio, mas parece que há uma pequena parcela, e eu acho que é bem pequena mesmo, dentro dos negros, que há uma revolta, eles conflitam entre eles mesmos, né? Esse diretor publicou esses áudios horríveis, agora que nós sabemos, né, de chamar de escória da sociedade. Por um lado, eu entendo que há uma parte que ele quer se referir, mas nada justifica uma representatividade que ele tem expor algo assim. Como é que você vê esse cidadão? O que a gente faz para a gente combater esse tipo de liderança? Será que está faltando a gente formar líderes ao CLI? O que a gente acha? Primeiro a gente entender essa questão da uma parte, né? A qual uma parte ele quis se referir, porque sempre tem um tratamento de marginalização do negro. Então, uma repórter numa transmissão, isso veio também para as mídias, para as redes sociais, fala, olha, está começando a ter confusão ali, tem um homem negro ali, talvez ele tenha pegado uma carteira, roubado alguém. Ou seja, ela já traz no discurso dela a hipótese social instalada no meio da sociedade de que provavelmente onde tem um homem negro tem um potencial assaltante. Então, essa construção histórica de marginalização do negro é o que precisa ser combatido. E para isso, Alan, a gente precisa de representatividade. E para ter representatividade, a gente precisa de acesso. E para ter acesso, a gente precisa de políticas públicas que deem acesso. Porque quando o Brasil implementa uma política de cotas étnico-raciais, ele não está desvalorizando o meu esforço, ou do Henrique, menino negro, educador de Elvira Brandão também. Ele está enaltecendo que, apesar de eu e o Henrique termos tido acesso numa construção que foi nossa, muitos jovens negros da periferia não têm o mesmo acesso que nós, porque não foi sorte, não foi mérito. Foram condições que nos foram oferecidas, como, por exemplo, ter tido uma bolsa em uma escola como a da Cláudia, que até hoje tem bolsas de estudo para jovens que não têm acesso, não têm condições socioeconômicas para frequentar uma escola particular. E quando a classe média se preocupa apenas com a escola de seu filho e não com a escola pública, ela cria e reforça os bolsões de pobreza que existem na periferia, que são um cenário perfeito para os saques de amanhã. Porque em um cenário de pandemia, pessoas com fome, sem apoio governamental, né? Porque estamos vivendo isso. Como é que a gente combate isso? Infelizmente, nós não temos nenhuma liderança. Então, esse senhor, vamos nos referir a ele assim, né? Com respeito e distanciamento, é um senhor que provavelmente tem em seu movimento identitário um reforço desse lugar de querer alçar e ocupar o lugar do outro. Porque o lugar do que um negro ocupa na sociedade jamais vai ser de achar que é mimimi, ou que isso é coisa de marginal, ou querer entregar selo antirracista para racista. Isso não tem sentido algum. Então tem alguma situação no movimento constitutivo dele, né, identitário, que ele precisa resolver, apoiado pela rede de apoio dele, pelo psicólogo, mas antes de mais nada, ele tem que ser destituído do movimento negro, porque ele não tem legitimidade para nos representar.
ótimo você saber disso, porque eu tinha essa mesma impressão. Eu vejo esse cidadão com o mesmo olhar que eu vejo uma pessoa racista. Aí eu me pergunto, o que faltou para ele entender? Qual a parte da aula na escola que ele estudou, né? Quais foram os históricos familiares que ele teve? Quais foram as construções culturais que ele teve? Que ele chega nesse ponto, porque às vezes é muito óbvio, né? E a gente não consegue perceber o óbvio. Por quê? Porque o próprio histórico de vida nosso nos cega muitas vezes, né, Alciele? Como sempre, quando a gente fala do outro, a gente tem hipóteses, né, Alan? A gente não conhece. A gente não consegue, né? Não podemos julgar, né? As hipóteses que eu tenho são as hipóteses do silenciamento. Então, toda vez que a gente fala, somos todos humanos, não existe negro nem branco, eu nego as identidades das pessoas. Sim, existem negros e brancos. E como negros e brancos, devemos defender uma sociedade igualitária e uma pauta de direitos humanos e todos ser antirracistas, como eu já defendi aqui. Quando isso não é claro, a gente tem que separar também o que existe. Atitudes racistas do ser racista. Tem atitudes racistas que vêm da falta de formação. Por exemplo, um fulano na rua chega e fala para você, ô moreno, ô morena, né? Só que ele não chama, né, necessariamente, a não ser quando ele de novo vai usar um estereótipo social, ô loirinha, ô branquinha, né? Que é um estereótipo social trazido numa conotação machista. Né? E a gente vê isso acontecendo na rua. Em casos assim, o que a gente precisa fazer como educadores? Educar. Então, por exemplo, eu já expliquei que a gente não fala hoje é dia de índio, porque quando a gente fala isso é programa de índio, né? Desculpa, isso é programa de índio. Porque quando eu falo isso, eu estou ofendendo a população indígena, dizendo que um programa de um indígena não é bom. E isso não tem cabimento. É verdade. Quando eu ofendo e falo assim, esse que é um coitado, um pé rapado, eu estou me referindo a um processo em que os negros carregavam liteiras descalços, vestidos com uma roupinha para ficar chique para o imperador, mas o seu pé era rapado nas calçadas, sem asfalto, lá do início do século XVI. Então é a isso que eu estou me referindo. Então eu não devo usar expressões racistas. Isso na escola a gente corrige, né? Isso evoluiu, porque na minha época de escola não existia esse tipo de conscientização. A gente hoje consegue controlar palavras como denegrir, né? Judiação, porque refere aos judeus, a coisa tá preta. Você fala assim, mas como assim? Então essas expressões que até então eram populares, né? Eram de comum uso, mas por quê? Por causa desse histórico de tristezas que nós vivemos com a escravidão das pessoas. Ainda bem que hoje nós temos essa conscientização, porém ela está engatinhando ainda, né? Eu vejo poucas escolas trabalhando esse linguajar, eu vejo poucos pais, principalmente os pais que não tiveram essa formação, eu vejo muito poucos pais falando sobre isso, olha, não pode usar as palavras, não pode usar essa expressão. Eu vejo, às vezes, os mais velhos, e isso eu corrijo às vezes, né? Pessoas mais velhas, de 80, 70 anos, com expressões que falam, opa, isso não pode falar mais. Ah, mas por que não pode? Não, mas não pode, porque isso... eu não sabia. Então, o hábito cultural fez com que as pessoas também agissem sem grande consciência, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, né, Alan, com o reforço dessa liderança negativa, né? Quando alguém que ocupa um lugar, né, porque apenas ocupa um lugar de liderança, e se refere dizendo, mas agora tudo é proibido, se politicamente correto está cansativo, porque olha aqui meu amigo, ele é negão e é meu amigo, e reforça esse tipo de coisa, a gente está reforçando a não educação. A gente está reforçando um discurso que não considera o outro e a sua fragilidade emocional. Nós não estamos sendo empáticos, coisa que hoje, né, a gente entende que a empatia é uma competência socioemocional a ser construída, né, e desenvolvida durante a vida escolar. Então, nós como familiares e educadores, porque também somos todos educadores, estamos todos no processo somos educadores. Olha aqui, olha a minha camiseta, ó. É isso. Olha aqui, ó. Entendeu? Eu pus em homenagem a você. Eu já tinha notado. Eu pus em homenagem a você, porque justamente os educadores são os grandes super-heróis, né? Não é só, estamos vivendo essa pandemia, que os médicos, né, o pessoal da medicina
da saúde estão trabalhando também, mas eu falo assim, mas espera aí, gente, ó, antes deles chegarem nesse nível, passaram por educadores, bons educadores, que construíram essa sociedade que está lutando hoje no momento de pandemia. Agora, Alci, eu queria expressar uma coisa, não só como educador, eu queria... Só comentar aqui, ó, pra gente no chat, desculpa te cortar, amigo, é porque eu não resisti. A Ana Lu, olha que bonito isso, ela escreve, já tive muitas atitudes racistas sem compreensão. Ana Lu é professora comigo, linda, lá do Colégio Arco. Lindo, lindo. Bom ter você aqui. E ela fala, conscientização é necessária, latente, né? É isso. É isso. Muitas vezes a gente não tinha consciência, mas já que temos, vamos todos evoluir, né? Vamos, através do diálogo, mudar o nosso modelo mental, como a Andresa propõe, né? Andresa, perfeito. Eu acredito muito nesse modelo mental, que ele está em constante mudança. Daqui a 100 anos, nós vamos ter uma outra percepção de sociedade. Isso vai ser construído. Agora, eu queria também, Alci, me colocar no papel de artista neste momento. Porque eu sei que muitos artistas no passado, por não ter essa consciência e esse esclarecimento que nós temos hoje, agiram de formas racistas em piadas de humor, em programas de humor. Nós temos músicas, né, compostas, olha, nega do cabelo duro, que naquela época parecia uma piada, marchinhas de carnaval, que hoje são abolidas, péssimas todas, né? que são péssimas. E a gente demorou demais para ter essa consciência. Né? Para quem achava graça disso no passado, e hoje eu acho que houve uma evolução na consciência no seguinte, pelo menos as pessoas estão pensando antes de falar e não estão construindo mais. Apesar de ainda ter o caso aqui da senhora blogueira, que hoje fez um depoimento, a Luísa Nunes, uma influenciadora digital, coitada, é uma adolescente que falou porcaria, né, por não ter a consciência. Então nós vamos ter que fazer um trabalho também com os jovens influenciadores digitais para não cometerem os erros do passado como os artistas. E como artista... Eu acho que nessa área, né, que você está trazendo, nós já tivemos um caso de sucesso que foi o Felipe Neto, né? Felipe Neto começou com uma postura que era a postura de um jovem em frente ao celular dele. Isso. E chegou uma hora que ele percebeu a responsabilidade disso. A responsabilidade que é estar aqui, né? E nesse momento ele muda de persona, né? Ele começa a se veste de outra forma. Exato. Então isso é movimento identitário. Ele está ali em processo. Ele está em processo de desenvolvimento humano. E com certeza ele tem uma rede de apoiadores que o deslocou de lugar, que o ajudou a fazer isso. Então esse é o papel da educação, né? Os influenciadores digitais, sabe quem são os influenciadores digitais mais antigos do mundo? São os chamados professores e mestres, porque eles sim conseguem influenciar, construir o nosso caráter, construir a nossa consciência. É uma coisa que me dói muito, toda vez que a Netflix fez até uma série em homenagem a Hattie McDaniel, que foi a primeira negra a receber o Oscar, né? Na academia da Broadway, da Broadway não, do Oscar, né, cinema americano. E as negras eram até indicadas, mas elas não poderiam participar da festa. Isso me faz ver que, olha só, até na arte, que se considera como liberal, se considera como livre, muitas vezes nós tropeçamos em equívocos. Para você ver como o nosso modelo mental está enraizado no passado, nesse tratamento. Alci, você acha que a arte também consegue transformar isso? Acredito que sim, né? Eu acho que tem uma consciência, né? O Daniel até corrigiu aí a informação da blogueira, né? Ele fala que ela não é uma adolescente, né? Obrigada, Dani. Dani é professor de arte. Boa, Dani, obrigado. Ela age como se fosse, né? É isso, eu tenho adolescente com 50, 60 anos. Né? Obrigado, Dani. Mas eu penso que é importante a gente pensar na arte como esse lugar de representatividade e o lugar que foi negligenciado por um projeto político em relação a autores clássicos, autores modernos, então, enfim, sem colocar, né, nenhuma qualificação, mas que são importantes e que só hoje estão chegando no Brasil. A quantidade de excelente literatura de mulheres negras que nós temos hoje à disposição no Brasil é enorme. É verdade. Então vai muito além de... E que estavam escondidos debaixo do tapete. Elas sempre existiram. Isso. Elas sempre existiram. Exato. Só que estavam escondidas. Mas por que não eram publicadas em português? Por que não era um continente de busca
de repertório cultural das editoras brasileiras. Então tem um projeto político nisso. Tem. E o nosso lugar é o lugar de desvelar isso, né? Voltando aí para o senhor lá do Instituto Palmares, que em breve, espero, não esteja mais ostentando esse título, eu olho muito para uma frase que o Paulo Freire falava, que era, quando a gente não desvela a opressão, o sonho do oprimido é ser opressor. Isso é muito forte, Alan, porque a gente vê muito isso, né? As pessoas, se nós estamos em um país onde as pessoas querem se comportar como dono de tal negócio ou dono de tal outro negócio, e não como um educador, não como um pesquisador, não como um artista, a gente já tem um lugar esquisito, né, de sociedade. Né? Não, sabe o que eu percebo? Todos nós deveríamos olhar para a arte e falar, puxa, eu gostaria de saber tocar piano como tal pessoa. Né? Eu olho para os negros norte-americanos, né, que deram origem ao jazz, é um lugar de encantamento para mim. E por que eu vejo essa a arte solução, não é trazida, né? Eu vejo essa solução da arte, por exemplo, muitos negros são representados na arte porque justamente a arte é livre, então eles conseguem agir, conseguem se mostrar presentes naquela sociedade, né? Por quê? Porque não dá para ser na política, não dá para ser na educação, não dá para ser na administração, não dá para ser em outros setores. Então a arte acaba sendo o grande refúgio desses caras aparecerem. Agora, Rossélia, a gente podia fazer o seguinte, a gente podia criar uma escola de líderes negros, vocês não acham, não? Eu não sou negro, mas você podia ser a diretora, a presidente disso. Vocês não acham que poderia ser assim, não, gente? A gente está precisando formar essa liderança, porque com esse senhor aí representando, eu acho que está faltando opções, será que tá? Será que a gente precisa formar novos líderes? O que você acha? Eu acho que as opções estão todas aí, a questão é o acesso. O que eu vejo, por exemplo, entre os amigos do Seja Campo Limpo, o que eu vejo em Heliópolis, quando eu vou fazer pesquisa lá no Campos Sales, é uma população negra, politizada, engajada. Hoje à tarde eu vivi uma experiência em economia solidária, discutindo com mulheres negras dos bairros Cota de Cubatão. Você não tem noção do empoderamento daquelas mulheres. Agora, por que elas não têm visibilidade? Por que elas não viram pauta de jornal nacional? Por que a gente vive dando espaço para a tragédia e para o negro neste lugar da marginalização e não para o negro militante, engajado, politizado, estudioso, pesquisador, enfim, todos os lugares que nós estamos ocupando. Então é esse não lugar que precisa ser discutido. Né? Eu queria pegar uma frase aqui, peraí, deixa eu ver aqui que eu vi. Cadê ela? A pesquisa. Olha o que você fez, tá vendo? A Lugama já está querendo me eleger ali. Não, já tá. Querendo criar confusão. Alguém comentou aqui, pastor, não estou achando agora, que tudo foi roubado dos negros. Eu posso dar uma sugestão para essa frase, El, se você me permite? Eu acho que as coisas não foram roubadas dos negros. Eu acho que nunca foi oferecida. Sabe, eu acho que a gente não ofereceu, não abriu essa porta. Nós não tomamos aquilo que vocês tinham. Nós nunca oferecemos, nós nunca demos para os negros que vocês poderiam conquistar, né? Eu estou falando besteira, eu acho que você está discutindo... Não, acho que é abordagem a questão. Acho que você está discutindo a questão do acesso, então você está falando que nunca deram acesso e por isso não roubaram, a gente que não teve espaço para nunca tiveram, né? E a pessoa que fala do roubo fala do mal que foi feito, que foi um mal, que foram séculos de escravidão, né? É uma população que foi escravizada. A gente não diz que o povo negro é escravo, a gente diz que o povo negro foi escravizado. Isso. Porque quando a gente coloca a construção nessa ordem, né, a língua é viva e a língua comunica muito. Quando a gente comunica dessa forma, a gente comunica que foi a ação de homens e mulheres a escravização do povo negro. Então é importante trazer nesse lugar, né, que é para a gente olhar e sair disso. Eu queria só trazer mais um dado, né, dessa questão ontem. A gente está falando de representatividade, então todo espaço ocupado por um homem, por uma mulher negra, para mim é um lugar que eu celebro. Então, por exemplo, eu celebro muito. Eu fico super feliz. A Maju Coutinho. Eu celebro muito aquela menina, eu acho ela ótima. Eu sou Barack Obama. Eu falei, meu Deus, quando nós vamos entrar neste nível, né? Isso é muito importante, né? Ontem o Barack Obama se pronunciou nos Estados Unidos e é uma representatividade muito importante, né? Foi o líder norte-americano que mais se abriu para o social, né?
O Obama foi destituído nos Estados Unidos muito em parte por conta do Obamacare, de querer criar um programa de saúde pública em que as pessoas não fossem barradas na porta, como voltou a acontecer nos Estados Unidos. E a gente está falando de um país que é referência, né? Em alguns lugares. Em algumas coisas eles até são, né? Voltando ao recorte que eu fiz da Maju, né? Por que eu citei isso? Porque ontem eu assisti um programa que tinha uns 5 jornalistas negras, né? Falando desse lugar, né, do negro, jornalista, tarará. E aí teve uma frase da Maju que me incomodou, e que é uma coisa que eu não estou culpabilizando a ela, mas que tem a ver com esses silenciamentos, que é a hora que ela fala, eu espero não ser convidada só para falar de racismo. Ela não vai ser convidada só para falar de racismo se essa não for pauta única dela. E se ela trouxer o racismo implícito ou explícito, com outros conteúdos. Mas eu quero sim ser convidada muitas vezes para falar sobre racismo. Porque se eu trago o racismo como uma pauta dura, uma pauta que é de dor, eu estou silenciando o racismo. E isso é totalmente antagônico com a necessidade que nós temos de sermos todos antirracistas, que é a defesa que eu estou fazendo aqui com você, né? Isso não é ser violento, né? Aqui tem vários colegas meus de trabalho, ex-estudantes. Isso é uma pauta amena, para conversar com tranquilidade, para começar com Sandra de Sá, como você começou, mas uma pauta séria, né? E seriedade não tem nada a ver com necessariamente com agressividade. E não seriedade tem a ver com precisa ser ofensivo, né? Não é ofensivo, não é triste. Nós estamos aqui simplesmente... Olha lá, a Lucilene também quer, a Lucilene linda, minha amiga. Ei, que delícia, Lucilene! É muito importante a gente falar sobre isso. Eu acho que é muito importante. Eu queria te revelar uma coisa, que quando surgiu esse boom, né, dessas manifestações, na noite seguinte eu tive um sonho e eu já quero deixar isso registrado aqui, que isso vai acontecer. Eu quero criar um espetáculo de princesas, príncipes, todas as obras clássicas só com negros. Só com negros. Mas trabalhar todos esses conceitos trazidos dessa história tão bonita. Então eu estou começando a desenhar isso, e claro que você vai ser minha consultora especial para o projeto, óbvio, né? Porque eu acho que a gente merece mostrar todos os lados da história que compõe o Brasil. Eu assisti um vídeo do Chico Xavier, eu acho que até compartilhei com você, te enviei, onde fala que nós somos a pátria do Evangelho, né? Porque o Brasil, ele abraça o mundo inteiro, nós vamos receber pessoas e sempre vamos receber pessoas, porque é assim que é construído o nosso país. E toda vez que a gente consegue receber alguém na nossa casa e dar um abraço nela, mostra a identidade do brasileiro. E eu acho que a gente está faltando esse abraço. Eu tô sem som para mim, será que é só para mim? Será que é só? Tô sem som, não? Tá me ouvindo? Não. Não? Estou aqui, não sei o que é. Você me ouve? Oi? Bem? Eu te escuto, você me ouve? Ah, então tá bom. Então eu vou tirar aqui e vou fazer de conta que eu tô ouvindo. Mostra a identidade do Brasil. Opa, tá chegando o delay, Bom, então deixa eu só somar aqui um pouco nessa sua ideia, né? Uma vez eu fui a uma escola do Rio e aí tinha uma prática lá do chá de princesas, né? E eu falei, eu acho ótimo que as crianças discutam isso, só precisa lembrar que para além, nos arredores do castelo, existia toda uma periferia esfomeada, né? Então, assim, a gente não precisa deixar de mostrar beleza, poesia e etc. A gente só precisa mostrar sempre a contradição. A história da humanidade é uma história de muitas contradições. Nós temos conquistas lindas a custo de uma série de vidas humanas flageladas. Então, vai ser muito legal a gente pensar no castelo e no entorno do castelo, que é a abordagem que não aparece, né? Então, você já me convidou, eu já estou aceitando. E já estou avisando. A Célia, assim, ela compra as ideias, gente. Eu jogo as ideias e ela compra, porque a gente já é parceiro há muito tempo. E eu acho que esse é o nosso papel, né, Alcieri, da gente entender aonde a gente pode usar de ferramentas, tanto da educação quanto da arte, para transformar as pessoas, para trazer essa Eu não estou te ouvindo mais, Alan. Será que você quer sair e me convidar de novo? Se eu Faz assim, ó, sai você e eu te chamo de novo, tá bom? Eu vou fechar e você me chama de novo. Tá bom. Vocês estão gostando do papo aí, gente? Vamos comentando se está tudo bem com o bate-papo. Deixa eu acrescentar aqui. Tá gostando? Alce maravilhosa. Ai, gente, que gostoso. Deixa eu convidar ela novamente aqui.
Se vocês estiverem gostando aí, vamos jogando os coraçõezinhos. Pronto, Esse bate-papo foi agora eu voltei. Voltou? Voltei. Foi rápido e bom. Olha, muita gente Voltei. comentando, essa live tá bombando, acho que é a live que mais tá bombando que eu fiz durante a semana. Alcimir, Porque esse tema tá muito forte, né? Demais, Alciele, eu impecável. Acho que eu quero responder ao Dida, que ele tá aí, sobre essa questão de por que pegou tanto fogo, né? E literalmente, né? Jovens foram para esse incendiar, porque a revolta é algo que cresce. Nós estudamos todos os movimentos da Revolução Francesa, Russa, Cubana, todos eles têm os seus antecedentes históricos. E nós estudamos isso para as provas, né, infelizmente, na escola tradicional do século XIX, e aí a gente não traz isso de forma dialética para essa escola onde nós estamos como aprendizado, vida, né? Não traz como aprendizado. Exato. Então esse é o desafio do currículo, né, da escola do século XXI, é transformar essas aprendizagens em algo orgânico. Seu filho é maravilhoso, Lucilene, concordo muito. E aí o Dida me pergunta hoje cedo, mas Alce, por que deu tudo isso? Né? E eu falei, assiste lá a live que eu quero te responder isso ao vivo. Deu tudo isso porque a revolta vai subindo. Você vai vivendo marginalizado, você não tem acesso. Aí a pessoa fala assim para você, também você não se esforça, e você não tem nem dinheiro para pegar o ônibus para andar 30, 40 quilômetros do lugar de onde você mora para o lugar onde se emprega, onde você entrega o currículo, onde tem o serviço social que te atende ou que te recusa, né? Então, muitas vezes, a falta de acesso é tão grande que te dá uma sensação de imobilidade. E quando você está com uma impotência gigante, um cenário desesperador que é o cenário do medo, que é o da pandemia, e sem perspectiva de vida, você vai para uma atitude de vida ou morte. Então a revolta, ela existe para isso. Mas nem tudo é revolta. Muitos jovens estão marchando nas ruas num comportamento muito bacana, que é de ocupação do espaço. Sim. Então eu vou ser visto, sim, vidas humanas importam, né? Lá que é a sigla do movimento, né? Vidas negras importam. E por que eles fazem isso? Para ocupar um espaço que não é dado a eles. Então é importante que a gente ocupe as ruas com essa pauta. E não só as ruas onde a gente caminha, né, que é o símbolo agora do movimento, porque uma hora a gente vai parar de andar nas ruas. Exatamente. Toda marcha chega um momento que cessa. Mas a gente não pode parar a marcha da discussão sobre isso. Essa atitude nossa aqui, existir. Exato. A quando nossa você me rua convida hoje, para gente... isso, eu falo, eu vou com a Ala, e vou com qualquer pessoa que me chamar, que é a fala do Dida, né? Poxa, mas por que isso é uma pauta de esquerda, uma pauta de direita? Deveria ser pauta de direitos humanos e, portanto, de todos, Dida. Sempre. A questão, e aí a gente tem que perguntar, por que então que é uma pauta mais de esquerda? Por que a direita não se preocupa com as pautas de direitos humanos? Então vamos cobrar quem é do liberalismo econômico, quem é da direita e defende isso como construção possível de sociedade, acredita que isso seja possível, cobre as pautas de direitos humanos lá, nos projetos desses candidatos, né? Porque quando a gente defende a economia solidária, por exemplo, aqui na Baixada Santista, a gente não defende só no movimento de esquerda, não. Defende com qualquer gestor que queira conversar. A política é para a sociedade, não é para um núcleo da sociedade. Exato. Eu acredito na política, eu sempre, você sabe muito bem a minha posição política sempre, né? Na questão dentro até da sala de aula, é o seguinte, nós fazemos política para todos. Eu não posso criar situações políticas ou políticas públicas para uma classe e abrir mão delas. Eu acho que quando a gente tem uma classe muito aberta, muito mista, tem que abranger todos. Esse é o grande segredo e que parece que os nossos líderes não conseguem chegar nessa equação, que também não é uma equação fácil, mas eu acho que o esforço do coletivo deve valer a pena essa construção, né, Alciele? Gente, o nosso papo está acabando. Olha, tem muita gente linda aqui nesse chat. Aninha, beijo. Cláudia, obrigada. Simone, tem muita gente bacana aí participando. José Maurício, professor, sensacional. Minha admiração, Zé. Olha, a Beca Castro falando atualmente nessas ruas tecidas digitais. Linda. É isso. Olha o Eduardo Moreno aí, as ruas digitais. Olha só, Oi, Edu, tudo bem? Acho que o que nós estamos fazendo é justamente isso, gente. Nós não podemos sair na rua, respeitar a quarentena, respeitar os direitos, respeitar o próximo, né? Quanto mais eu respeitar o próximo, pensar no meu vizinho, né? Pensar no meu próximo dentro de casa, melhor.
Hoje a nossa rua é aqui, é no Instagram, ao vivo, para todo mundo. É uma forma de manifestar, de trazer essa consciência. E nós, como educadores, eu, como recém-educador, né, e a Alciele, é justamente trazer a consciência das pessoas. E você, que é negro da alma ou negro da pele, temos que trazer essa consciência para as pessoas. Temos que educar. Todo mundo pode ser um pouquinho de educador, não é não, Alciele? Né? A informação está disponível para todos, né? Acho que é muito importante a gente ser também um multiplicador de boas causas. Lembrar, eu sempre olho com o papel de educador, eu falo assim, se essa pessoa teve uma atitude mal, o que faltou para ela na escola? O que faltou para ela na sociedade? E na vida, e na né? família. É isso. Agora que as escolas estão nas casas das pessoas, a gente está vendo como de fato é orgânico, né? Tem uma coisa que a Andresa sempre falou lá no Elvira, que é, somos todos escola, né? E isso sempre foi minha crença no liceu, no Atro, no Polo, em todas as escolas onde eu estou, lá no CIEJA, né, eu vejo muito isso, como uma escola aberta para a comunidade, como o que eles constroem lá no Capão Redondo, né, no Campo Limpo mais precisamente, ou em Heliópolis, bairro Educador, como essa escola que se abre para o mundo, ela fecha o espaço para marginalização, porque aí todo mundo é escola, todo mundo tem um pertencimento. E quando eu tenho pertencimento, eu não destruo. Eu contribuo. Eu só construo. Todas as práticas de vandalismo, as práticas de agressividade, elas existem quando não tem abraço, quando não tem amor. E a gente está muito desafiado a construir uma sociedade que a gente não pode mais abraçar nela. Não dá mais para abraçar, gente. Pelo menos por enquanto. A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que pegar nos coraçõezinhos no ar, a gente tem que pegar no olhar, na fala, no discurso e unir forças. Abraços digitais, né? Abraços digitais. Eu acredito na educação, assim como a Alciele acredita na educação. Toda vez que alguém se expressa de alguma forma que não seja adequada, não só também referente a negro, ou qualquer pessoa que desrespeite o humano, a alma, a moral humana, nós temos que corrigir e orientar, e não julgar, não atacar pedra. Eu falo assim, olha, essa expressão não pode ser dita, isso aqui não pode ter histórico, esse passado deve ser apagado. Cada um que está assistindo explicando o porquê, né? E explicar o porquê. Por que isso, né? Essa live tem que ser multiplicada por todos. Alci, adorei. O pessoal tá pedindo aí para você subir no IGVT. Ai, que delícia. Eu vou subir. Esse vídeo vai estar disponível, tá bom? Depois no YouTube eu vou subir para vocês verem. E a gente multiplica. Ótimo, eu compartilho. Alci, eu adorei esse bate-papo com você. Eu ficaria aqui horas conversando, porque a gente, quando se une, é uma delícia, né? É muito bom. E nós conversamos também com todas essas postagens aqui, né? Que elas vão nos constituindo também na fala, né? Que eu vou lendo aqui, é muito bom. Obrigada. Gente, muito obrigado pela audiência. Lembrando que amanhã eu quero fazer um convite para quem está assistindo. Eu tenho uma outra live com uma pesquisadora, Cristina Sarraf, e vamos falar sobre Allan Kardec, a pessoa, o educador, o cientista, na sua alma gêmea, que é a Amélie Baudet. Eles construíram juntos o que nós conhecemos hoje como o livro dos espíritos, né? Essa pesquisa da comunicação. Amanhã. Sábado eu tenho um bate-papo com um ator e comediante, Diogo Bonfim, que é uma delícia o nosso encontro. Nós vamos falar sobre as músicas das nossas vidas. Então vai rolar uma baladinha para vocês dançarem em casa também. Eu agradeço todo mundo, muito obrigado. Eu tenho me divertido fazendo essas lives. Estou me achando o Silvio Santos aqui, eu estou me achando apresentador de TV. Ai, não, você é melhor que ele, pelo amor de Deus. Ai, graças a Deus, ainda bem, gente. Pro Silvio Santos eu diria não. Um beijo. Gente, muito obrigado. Tchau. Compartilhem depois. Alci, obrigado, gente. Beijo. Valeu, viu? Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigado.